Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós. Vamos avançar aqui agora no estudo do livro Rumo Certo, livro mediúnico ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier para a lição 36 de título As Outras Pessoas. Diante de qualquer pessoa, seja quem seja, inclina-te à bondade e começa por endereçar-lhe um pensamento de simpatia. Se renteias com alguém que admiras pelas virtudes que lhe exornam o caráter, pondera os riscos a que essa criatura se vê exposta pela altura a que se guindou, e calculando os sacrifícios que terá ela feito para alcançar as responsabilidades em que se situa, oferece-lhe apoio, para que não se lhe desafinem as cordas da alma. À frente de outra pessoa que consideres errada, com mais razão orarás por ela, rogando o auxílio da vida maior em seu favor, a fim de que se lhe refaçam as forças. E farás ainda mais. Meditarás nas muitas vezes em que essa criatura haverá sofrido o impacto das tentações que lhe assaltaram a estrada, e não acharás motivo para estranheza ou condenação, se refletires nas lágrimas que terá ela vertido, até que a tortura mental que lhe impulsione o coração para o colapso das energias morais, em que se escorava dificilmente. Todos somos defrontados no cotidiano por inúmeras pessoas que a vida nos traz à observação. Recebamo-las todas na condição de criaturas irmãs, portadoras de recursos e fraquezas, esperanças e sonhos, tarefas e lutas, problemas e dores semelhantes aos nossos. Consideremos sobremaneira que ninguém se aproxima de alguém pedindo reprovação ou azedume. Todos carecemos de compreensão e de bondade. Quando estamos em paz, o conselho que nos induz ao aperfeiçoamento moral lembra a lâmpada acesa impelindo-nos para a frente. Entretanto, quando desajustados pelas consequências de nossos próprios erros, já carregamos em nós próprios fardos de angústia suficiente para suplício do coração. Doemos a quantos se abeiram de nós o melhor que pudermos, o entendimento e a fraternidade, a boa palavra e o serviço nobilitante. Convençamo-nos todos de que todos os males, os nossos e os dos outros, ficarão um dia para trás em definitivo. Toda sombra chega e passa a feição de nuvem perante o sol. Permanecerá no universo, acima de tudo e para sempre, o sol da providência divina. E na luz da providência divina, todos os mundos e todos os seres se encadeiam na corrente do amor eterno, em permanente e vitoriosa sublimação. Na introdução deste vídeo, você há de se lembrar que eu afirmei que este livro aqui, que está em minhas mãos, é um livro mediúnico. Um livro que nasceu primeiramente no plano espiritual, na mente de um espírito desencarnado, para depois se fazer entre nós aqui no plano material. Um livro ditado por um espírito desencarnado para um espírito reencarnado. E o que significa isso? Significa que há uma relação
que não se interrompe, uma relação entre o plano espiritual e o plano material, uma relação ininterrupta, que não há ruptura, que não será eliminada ou cerceada em nenhum aspecto. Haverá sempre um intercâmbio espírito, matéria, matéria, espírito, porque há a necessidade disso existir. E ainda mais, há também a se observar a relação entre o espírito Emmanuel e o espírito Francisco Cândido Xavier. E eu chamo a atenção para isso, porque Emmanuel foi o mentor do Chico. O próprio Chico afirmava que Emmanuel era para ele um professor que lhe ensinava bons modos, um melhor comportamento, boas atitudes, boas escolhas, o que fazer, o que não fazer, o que pensar, o que deixar de pensar. Uma mentoria. E Emmanuel permaneceu na vida do Chico, enquanto o Chico esteve reencarnado, por mais de 60 anos. Uma relação longa e duradoura, muito laboriosa, que produziu muitos frutos. Um desses frutos é esse livro aqui, que tão importante estamos estudando. Mas há uma questão que é a seguinte: muito da relação entre o espírito Emmanuel desencarnado e o espírito Chico Xavier reencarnado, a gente conhece. Muito o Chico falou, muito o Chico colocou no papel, mensagens, livros, etc. Mas há uma outra parte que a gente não tem acesso. Na relação entre os dois mesmo. Aquelas conversas entre eles particulares, instruções, orientações que o próprio Espírito Emmanuel passou para o Chico e o Chico não colocou no papel, nunca contou para ninguém. Isso tudo a gente não vai saber. Ficou entre eles. E a relação entre eles ainda existe, mas mudou-se a configuração. Inverteu-se o papel. Emmanuel agora está no plano material e Francisco Cândido Xavier segue no plano espiritual. Porém, se a gente tiver cuidado, mas cuidado mesmo, paciência, observar com cautela, com boa vontade, com um estudo e uma meditação um pouco mais depurada, muito do que o livro, ou esse livro, nos apresenta, a gente vai entender que é exatamente o que Emmanuel falava para o Chico. Nas conversas íntimas, privativas, e a gente começa a ter um entendimento maior da relação entre eles. Do quanto Emmanuel foi importante para o Chico e do quanto ele pode ser importante para nós. Notemos nessa lição. Essa lição em particular, no primeiro parágrafo, eu não tenho dúvida, mas eu não tenho dúvida nenhuma e nenhum medo em afirmar que o que está escrito aqui, no primeiro parágrafo, é exatamente o que Emmanuel dizia para o Chico. Nessas conversas que a gente não vai ter acesso. O que está escrito aqui, Emmanuel não disse só para o Chico, mas para outras pessoas também. Ele diz agora para a gente. Nós estamos agora recebendo como Chico recebeu. O primeiro parágrafo, lembremos, vai nos dizer o seguinte: diante de qualquer pessoa, seja quem seja, importante isso, qualquer pessoa, de qualquer aspecto, de qualquer extrato social, de qualquer situação, seja quem seja, inclina-te à bondade. Parece que eu estou vendo aqui na minha frente a cena. Emmanuel instruindo o Chico.
perante, Chico, qualquer pessoa, inclina-te à bondade. E começa por endereçar-lhe um pensamento de simpatia. É ele falando para o Chico, o espírito desencarnado orientando o seu tutelado. É uma lição muito simples, mas é uma lição que raros conseguem praticar. Você mesmo tem muita dificuldade, como eu também, sem dúvida nenhuma. Diante de qualquer pessoa, seja quem seja, inclinemo-nos à bondade. Mas a bondade vai ser ali apresentada a um estuprador de criança, a um sequestrador, a um homicida, a um assassino. A bondade que eu preciso me inclinar e ofertar ao outro, ou endereçar um pensamento de simpatia, vai ser concretizado se eu tiver à minha frente um monstro social, um psicopata, um maníaco, como esses que a gente tem aí nos noticiários policiais? Vejamos como é difícil. Logicamente que a gente precisa separar as coisas. E não é porque o outro é um monstro que ele não necessite de simpatia e bondade. Ele necessita. E se formos justos mesmo, esses psicopatas sociais, eles precisam mais ainda de simpatia e bondade. Não vamos nos entregar aos leões, não é isso. A lição não diz isso. A lição em momento nenhum nos diz para que coloquemos nossas vidas em risco, mas diz para que o nosso comportamento seja um comportamento cristão. Um comportamento vinculado ao bem, ao desejo de que todos estejam bem, de que todos sejam bons, de que todos pratiquem a bondade. Mas é muito difícil. Porém, se nós observarmos Francisco Cândido Xavier, eu pergunto a você, ele praticava para qualquer pessoa, seja qual for, uma inclinação de bondade? Como diz o texto. Chico era bondoso com todos? Sim ou não? É só buscar aí nos vídeos, nas reportagens, nas histórias, nos documentários que tratam da história deste homem acima da média, para a gente observar que ele sim se inclinava à bondade perante todos. E para todos, sem exceção, ele endereçava o pensamento de simpatia. Por que para a gente é tão difícil esse comportamento? Façamos essa reflexão profunda. Meditemos com seriedade. Que eu estou só no primeiro parágrafo. Só no primeiro parágrafo, que é o parágrafo que eu vejo Emmanuel falando para o Chico, falando para quem consultasse esse espírito. E eu não tenho dúvida de que outros espíritos do Skol de Emmanuel também nos apresentariam essa informação, essa instrução. Qual é a dificuldade da gente ofertar bondade a qualquer pessoa? Qual é a dificuldade da gente endereçar um pensamento de simpatia? Só um pensamento. Não precisa falar. Porque, via de regra, a gente está na contramão. Quando a gente se depara com qualquer pessoa, desconhecida ou não desconhecida, e essa pessoa nos apresenta algo que
gera uma contrariedade em nós, a gente fica contrariado, nosso pensamento é contrário ao que está aqui. A gente não endereça para ele um pensamento de simpatia, mas um pensamento de antipatia. Antipatia. E a gente não se inclina à bondade. Não se inclina à bondade. A gente busca sempre, quando algo não nos cai bem, agir de maneira contrária. Quantas pessoas não chegaram ao Chico de maneira agressiva, de maneira mentirosa, tentando enganá-lo, tentando machucá-lo, tentando agredi-lo? Que na mesma proporção que pessoas gostavam dele, pessoas não gostavam dele. E ele sempre agiu, ou procurou agir, instruído pelo mentor, Emmanuel. Aqui, a gente tem exatamente como se dava a relação entre eles. E o título é As Outras Pessoas. O outro. A lição trata do nosso comportamento perante o outro. Precisamos fazer esse scout. Precisamos fazer esse balanço. Como está o meu comportamento perante o outro? Quando eu tenho admiração ao outro, eu gosto das virtudes do outro, eu ainda assim posso auxiliá-lo. Porque aquele que a gente observa, que a gente admira, um palestrante, um professor, um expositor, um escritor, seja lá quem for. Seja quem for. Essa pessoa também trabalhou muito para lá estar. E ela se colocou numa posição delicada. Precisamos ver essa questão. Todos aqueles que estão nos holofotes, que são apreciados, que são admirados, estão acima numa questão de holofote de palco. É uma posição perigosa. Se ele cair dali, a queda é grande. Vejamos o médium João de Deus. Está encarcerado. E do cárcere ele não sai mais. Não sai mais. E do cárcere ele vai para uma condição pior, quando ele desencarnar. Quantos não admiravam esse homem? Quantos não devotavam a esse homem os melhores sentimentos? Veja no que deu. Porque esse que a gente admira também precisa das nossas orações, do nosso apoio, para que ele, como diz aqui, para que não se lhe desafinem as cordas da alma. Aqueles que estão nos holofotes, que estão um pouco à frente, eles precisam do nosso apoio, para que eles não se percam. As trevas rondam e procuram de mil maneiras derrubar aqueles que são referência. Os que são referência precisam de apoio, prece, de energias endereçadas as melhores possíveis. E tem o outro lado, as pessoas na qual a gente desconsidera. Aquelas pessoas que a gente reprova, aquelas pessoas que a gente considera errada. Essa precisa mais ainda do nosso comportamento ligado à bondade e ao pensamento de simpatia. Note como isso é difícil. Quando a gente observa um comportamento errado no outro, a gente critica, a gente julga, a gente joga pedra, a gente joga até, se for possível, a pessoa debaixo da terra, dentro de um caixão. Mas dificilmente a gente endereça a ela um sentimento de bondade, de simpatia, de perdão, de benevolência, de indulgência.
busca no Evangelho, busca no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a indulgência. A indulgência, quando ela vê o erro do outro, a verdadeira indulgência, ela não grita, ela não acusa, ela se cala para não causar mais dano, não gerar mais dor naquele que está ali produzindo a dor. Essa é a indulgência. Mas não, quando a gente vê alguma coisa errada, a gente vai com uma lança no peito do outro. Você viu o que aquele cara fez? Você viu que aquela mulher teve a capacidade de fazer? Ela envenenou a família inteira e agora se matou, se suicidou na cadeia. Ah, que morra, que vá para o inferno, que desapareça de nossas vidas. Não é assim que a gente age? Aquela que envenenou a família inteira lá no sul e que se matou na cadeia, se suicidou, aparentemente, né? Ela precisa muito do nosso apoio. Veja que contradição difícil de ser alterada em nós. Aqueles que estão no poder, que estão corrompidos pelo poder, seja qual for o poder, tá? Financeiro, político, econômico, qual for. Eles, corrompidos, corruptos, covardes, ladrões, falsos, precisam muito da nossa simpatia, da nossa bondade. Porque senão vai acontecer o seguinte: eu me julgo bom, aí eu sou bom. Já está errado. Já está errado, porque Jesus, parece que ninguém presta atenção nisso. Inclusive, pessoas que estão nos palanques de casas espíritas, de templos evangélicos, de naves católicas, parece que ninguém observa o que Jesus fala, né? Jesus é sutil, mas diz o seguinte com relação à palavra bom. O jovem rico chega até Jesus e diz: bom mestre, o que preciso fazer para ganhar o reino de Deus? Jesus responde dizendo: por que me chamais bom? Bom só o Pai. Jesus não aceita o adjetivo bom. Será que dá para entender isso? Que a gente tem que cortar esse adjetivo da nossa vida? Que a gente não pode se colocar como bom? Ele era uma boa pessoa? Não era. Ele fez coisas boas? Talvez. Mas ele não era bom. Se Jesus, o maior de todos, o mais puro, o mais sábio, o mestre, não aceitou o título de bom, Jesus aceitou o título de mestre. Mestre, eu sou. Bom só o Pai. Nós precisamos cortar isso. Então eu não sou bom. Eu tento fazer coisas boas. Eu tento caminhar no caminho do bem. Mas eu não sou bom. E quando eu chegar no status, na estatura de Deus, de Jesus, perdão, eu ainda não serei bom. Eu estarei como Jesus bem colocou lá atrás. Bom só o Pai. Mas aí a gente volta no que eu estava falando. Fecha esse parênteses, porque chega a ser até irritante ver as pessoas falar bom aqui, bom ali. Pô, é só presta atenção no que Jesus fala. Presta um pouco atenção. E tira isso da vida. Precisamos praticar o bem, buscar a bondade.
mas não podemos nos colocar como bonzinhos que não somos. E não estaremos nessa condição no futuro, pelo menos próximo. Por mais que a gente se depure, por mais, bom só Deus. A gente pode e deve, sim, melhorar muito, ficar bem e praticar o bem 100% das nossas horas, mas sem colocar a asinha de anjo e achar que é bonzinho. Então vamos voltar. Se eu me coloco como bonzinho, eu sou tão bonzinho, eu coloco aguinha pro gatinho que é da rua, eu não jogo pedra no passarinho, eu não fico olhando pelo muro. Como eu sou bonzinho, bonzinha, né? Eu vou colocar aqueles que jogam pedra no passarinho, que olham pelo muro, que não colocam, né, água pro gatinho, etc, etc, como maus. E aí eu crio o quê? Uma cisão, uma ruptura. Eu crio aqui um grande abismo entre os bonzinhos, que eu estou lá, né? Eu estou na Terra Santa, na Terra Prometida, terra dos bons, dos justos. E do outro lado, lá naquela escuridão maldita, quero é nem saber. Lá que se peguem esses monstros, que eu vou cuidar aqui da minha casinha bonzinha, boazinha, bonitinha. Não é assim que o plano espiritual nos explica as coisas. Não é assim que o plano maior age. Jesus veio para quem? Por que Jesus veio aqui? Fazer o quê? Jesus purificado, evangélico, sublime, justo, bom, entre aspas, né? Usei a palavra bom, olha só. Bom entre aspas. De uma bondade absoluta para nós. Para nós. O que ele veio fazer aqui? No mundo carcomido, no mundo de sombras, no mundo de corrupção, no mundo de assassinatos, no mundo de maldade, de perversidade. O que ele veio fazer aqui? Jesus podia largar a mão dessa bolotinha chamada Terra, que está aí no espaço. Larga aquilo lá. Lá é um antro. Fazer o que lá? Fazer o que lá? Se eu chegar lá, os caras vão me machucar, vão me crucificar, vão me cuspir na cara. Não. Jesus então vem demonstrando o quê? Ele veio para os maus, para os doentes, para os perturbados, para nós que somos doentes. Mostrando que o plano maior vai em encontro daqueles que estão caídos. O João de Deus precisa das nossas preces. Essa coitada enferma que envenenou, ou teve uma outra também na região do Nordeste, Norte, uma coisa assim, que também colocou veneno no arroz e no feijão. Crianças foram assassinadas. Estão na cadeia. Precisam do quê? Bondade. Precisam de carinho. Precisam de simpatia. Precisam de perdão. O perdão é preciso e deve ser dado a quem comete o erro. A gente não conseguiu entender isso ainda. A gente não conseguiu entender ainda que toda vez que a gente se levanta pela manhã, a gente tem que ter na mente, imperiosamente, de que a gente precisa fazer o melhor que a gente pode para o mundo. O melhor que eu posso fazer, eu vou fazer. Eu vou ser o melhor que eu posso ser. Dentro das minhas consideráveis dificuldades.
Quando eu acordo pela manhã para um novo dia, esse é o pensamento que eu tenho que ter. Ser o melhor possível para todos, outras pessoas. E dentro dessas outras pessoas, terão todos aqueles que vão nos afrontar, vão nos agredir, vão nos machucar, vão nos humilhar, vão nos trazer guerra, vão bagunçar nossas vidas. Estamos aqui para quê? Para aprender a ser melhor. E ser melhor passa pelo caminho da bondade. Ninguém se torna melhor sem se tornar mais bondoso. Quantas pessoas não estão aí, portas afora, torturadas mentalmente, pressionadas emocionalmente, desequilibradas em seus íntimos? Quantas não estão? O que elas precisam da gente? Elas precisam da observação, como ele diz aqui, do nosso azedume, dos dedos apontados. Essas pessoas precisam das nossas reprovações. Elas já têm os problemas delas. Elas já têm dores suficientes. E nós não precisamos, não devemos, não temos autoridade para ir a elas e piorar a situação. Apontando dedos e dizendo, eu reprovo o que você fez. A gente não precisa dizer isso. A pessoa sabe. Está aqui, ó. Quando desajustados pelas consequências dos nossos próprios erros, já carregamos em nós próprios fardos de angústia, suficientes para o suplício do coração. Se a gente não for indulgente nesse ponto, nós somos monstros como qualquer outro monstro. Nós somos insensíveis como qualquer outro insensível o é. Porque eu vou tripudiar em cima de um coração, em cima de um sentimento que está em frangalhos. E é assim que a gente tem que se comportar? Porque é assim que as pessoas se comportam. Quando a gente vê o mal, a gente precisa dar a outra face. A outra face. E qual é a outra face do mal? O bem. A bondade. Emmanuel disse isso tudo para o Chico. O Chico absorveu como uma esponja e mais, praticou. E por fim, devemos oferecer a quantos se abeiram de nós. Ele não está colocando aqui nenhuma categoria. Ele não está delimitando campo de ação. Quantos se abeiram de nós, doemos a eles o melhor que pudermos. É possível? Será que você topa isso? Doar entendimento, doar fraternidade, doar boa palavra, doar o serviço nobilitante. Todos os males um dia ficarão para trás em definitivo. Toda sombra que chega passa a feição de nuvem perante o sol. Onde está Francisco Cândido Xavier agora? E onde nós desejamos estar amanhã? Reflitamos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.